do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio e hoje nós iniciaremos a nossa EBD online com a nossa nova lição Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade. A nossa primeira lição deste novo trimestre é sobre o Deus único e verdadeiro. Lembrando para todos os amados irmãos que neste trimestre a lição de 1 Coríntios, comentada pelo reverendo Otton Alencar, por orientação da CADB, ela será utilizada no próximo trimestre. Então, neste trimestre, aqui nas igrejas da Comadezon, nós estaremos utilizando a lição Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade. Se você não tem essa revista, você pode baixar na nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com.br. Então, esta nossa primeira EBD online, ela será transmitida aqui de casa e nós pedimos que você continue acompanhando conosco nos domingos seguintes, enquanto durarem estas medidas de restrição em face da pandemia do Covid-19. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando também que hoje é o nosso Dia Nacional de Oração e Jejum pelo nosso Brasil, em face de todos esses problemas, essas pandemias que nós estamos passando, que nós possamos orar e interceder, jejuar pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, para que Deus seja benéfico conosco, Deus seja misericordioso com o nosso Brasil e nós possamos superar todas essas dificuldades em nome de Jesus. Muito bem, sem perda de tempo, vamos direto para o nosso assunto. Lembrando que a nossa lição deste trimestre, quando se fala de doutrinas bíblicas, nós sempre pensamos muito mais em usos e costumes, mas quando se fala de doutrinas, são as doutrinas sobre Deus, sobre os anjos, os homens, o pecado, sobre a redenção. Estas lições é que são realmente as doutrinas bíblicas que vêm sendo sistematizadas pela Igreja Cristã há muitos séculos. Portanto, nós estudaremos um resumo de cada uma delas. Claro que qualquer uma dessas lições, ela abrange muito mais do que uma revista de escola dominical. São livros, são enciclopédias, são tratados teológicos dos teólogos que nos antecederam, que estudaram muito mais do que nós. O que nós veremos é um pouco de cada uma dessas doutrinas, que é o suficiente para a nossa vida ser edificada. Muito bem, o primeiro assunto que é sobre o Deus único e verdadeiro. Ao longo dos séculos, todas as nações, todos os povos desenvolveram as suas mitologias, desenvolveram as suas divindades. Mas a Bíblia Sagrada vem mostrando algo diferente de todos os outros. Vem mostrando um Deus que é único, que não há outro igual a Ele, não há outros abaixo dele. Não se fala de Deus e semideuses na Bíblia. Há apenas um Deus, único e verdadeiro. O nosso textuário está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Esta palavra, portanto, ela antecede a todas as outras. No livro de Êxodo, capítulo 20, esse dito também é repetido da mesma forma. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, um lugar onde eles conviviam com milhares de deuses, ele deixa bem claro: eu sou o único Deus, não há outro fora de mim, não há outro acima e não há outro abaixo de mim. Então esse texto é que norteia toda a nossa existência cristã, de que existe apenas um Deus. A nossa verdade prática fala que o Deus eterno deseja ter comunhão com todos os homens. Todas as pessoas do mundo, Deus quer se relacionar com elas. Deus quer estar próximo das pessoas. Alguém pergunta, mas por que isso não acontece? Por que muitas pessoas vivem longe de Deus? Pela própria vontade dos homens. A vontade de Deus é se aproximar, mas a vontade de alguns homens é se afastar de Deus. E se nós quisermos, nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ser íntimos de Deus.
Veja, portanto, que as nossas 13 lições desse trimestre, elas estão agrupadas em 3 pontos. As primeiras 3 lições são sobre Deus, sobre como Ele é, o que Ele representa para a nossa vida. A segunda parte da nossa revista é sobre as criaturas de Deus, os seres humanos e os anjos, tanto os anjos de Deus quanto os anjos caídos. E a terceira parte é sobre o plano de Deus, o plano que Deus arquitetou desde o começo da criação. Alguém pode imaginar que tudo começou e Deus foi sendo pego de surpresa pelos pecados dos homens, pelos pecados de alguns anjos. Não, Deus já tinha tudo arquitetado, tudo está sempre nos seus planos. Então esse plano de Deus, que é o plano da salvação, é que nós iremos estudar na terceira parte das nossas lições. Inicialmente falaremos sobre a natureza de Deus. Quando se fala natureza, o que Ele é? Alguns dizem Deus é uma força cósmica, uma força ativa que está em todo o universo. Não é assim. A Bíblia fala que Deus é um ser pessoal. Vamos entender o que significa pessoa. Não estamos falando de uma pessoa de carne e osso. Nós estamos falando de uma pessoa que tem alguns atributos, algumas qualidades. Primeiro, Deus decide. Ele resolve o que fazer. Veja em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Deus decidindo criar a mulher. Portanto, observe que Deus resolve o que fazer. Uma força não faz isso. Uma força cósmica não consegue fazer isso. Deus sente o resultado das nossas ações. Em Isaías 1,14, Deus fala da seguinte maneira: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Olha, Deus dizendo que Ele está cansado, está aborrecido com aquelas festas sem sentido que o povo fazia, que não era uma adoração verdadeira. Deus dizendo, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus dizendo, eu não suporto mais isso. Ou seja, uma força não vai sentir isso. Vamos fazer uma comparação com aquela famosa força que aparece nos filmes de Guerra nas Estrelas. A força que dá poderes ao Jedi. Ela é uma força impessoal. Ela não sente, ela não resolve, ela não se comunica com as pessoas. Deus é diferente de tudo isso. Deus sente o que nós fazemos. Outra coisa, Deus também pensa. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Está lá em Isaías 55:8. Ou seja, Deus, Ele pensa. Claro que o pensamento dele é muito mais complexo do que o nosso. Vamos comparar, por exemplo, o pensamento de um animal irracional. Ele pensa, claro, mas ele não pensa como nós seres humanos. O nosso pensar é muito mais complexo do que o dele. Da mesma forma, o pensamento de Deus é muito mais complicado do que o nosso. Os seus planos são algo além do que nós podemos imaginar. A gente pega apenas uma pequena porção desses planos, mas não consegue captar tudo. É por isso que muitas vezes nós perguntamos, meu Deus, por que o Senhor deixa acontecer isso ou aquilo? Por que está acontecendo? Por que Deus deixou acontecer esta pandemia, vir estas doenças, este vírus? Deus tem os planos dele, Deus tem os pensamentos dele, que são muito diferentes dos nossos. Deus também interage com outros seres. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Está no Salmo 25, versículo 14. Ou seja, Deus, Ele se relaciona com outras criaturas. No segundo tópico, falaremos que Deus é Espírito. O que significa isso? Quer dizer que Deus não é matéria. Deus não é feito de carne e osso. Deus não é feito de coisas que nós podemos medir, pesar. É por isso que quando as pessoas perguntam, me prove que Deus existe. Na verdade, Deus não existe. Você sabia disso? Nós sempre falamos, Deus existe. Mas o que existe são coisas materiais, coisas criadas,
coisas que foram feitas. Deus não foi criado, Deus não foi feito, Deus não foi colocado na criação, Ele está além da criação. Então Deus não existe, Deus é. Aí é que está a diferença. Tem uma diferença muito grande entre existir e ser. É por isso que quando Deus se revela para Moisés na sarça ardente, que Moisés pergunta: qual é o teu nome? O que eu vou dizer para o povo quando eles me perguntarem? Porque eles estão numa nação que tem milhares de deuses, todos eles com seus nomes. Qual é o teu nome, Deus? E Deus responde: eu sou. Dirás assim aos filhos de Israel: eu sou o que sou, me enviou a vós. Ou seja, algumas vezes isso é traduzido como sendo o eterno, aquele que sempre existiu e sempre vai ser. Mas ele só pode fazer isso porque ele é espírito. Ou seja, ele está além da nossa matéria. Vamos falar então um pouco aqui sobre a Trinidade ou Trindade Divina. Isso é o item 1.3 da nossa lição. A Trindade é uma das doutrinas mais complicadas do cristianismo. Ela não está revelada explicitamente na Bíblia. Quer dizer que você não vai encontrar um livro, um capítulo ou versículo dizendo claramente: pessoal, Deus é um só, mas são ao mesmo tempo três. Você não vai encontrar essa declaração explícita, às escâncaras na Bíblia. A Trindade, justamente por ela ser tão complexa, ela não foi revelada dessa forma. Porque o que iria acontecer? Aquilo que acontece hoje. Existem grupos religiosos que não acreditam na Trindade, eles acreditam num único Deus. Então eles acusam logo as pessoas que creem na Trindade de serem politeístas. Vocês acreditam em vários deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então isso são três deuses, é assim que eles entendem. Então veja, se com esse conhecimento que nós temos hoje, as pessoas já confundem Trindade com politeísmo, imagine naquela época, imagina só naquele tempo, naquela ocasião. Portanto, Deus foi se revelando aos poucos. Primeiro ele se revela como um só Deus, mas aos poucos, ao longo da Bíblia Sagrada, ele vai se revelando como três pessoas. Mas não são pessoas de carne e osso, são pessoas divinas. O que significa isso? É uma divindade que pensa, que sente, que tem inteligência, mas em três pessoas. Veja que nós temos algumas pistas dessa trindade ou triunidade ao longo da Bíblia toda. Por exemplo, um dos primeiros nomes que Deus se revela ao povo de Israel: Elohim. A palavra Elohim quer dizer literalmente deuses. Você sabia disso? Porque tem o singular, que é Elohá, e tem o plural, que é Elohim, na língua hebraica, na língua dos judeus. E Elohim quer dizer isso, meus deuses. Veja, por exemplo, naquela ocasião, narrada no primeiro livro de Samuel, quando os filisteus combatiam os israelitas. Os israelitas tinham perdido uma batalha. Então, os filisteus ouvem quando chega a Arca da Aliança, trazida como um símbolo da presença de Deus, para que eles ganhassem a guerra. E os filisteus se lamentam, se assustam e dizem: a Arca da Aliança veio ao tribunal, veio ao arraial do povo de Israel. Ai de nós por causa desses grandes deuses. Olha só, os filisteus dizendo que os israelitas tinham deuses. Ora, por que isso acontecia? Porque para eles a palavra Elohim queria dizer deuses, plural. Então veja, por que Deus se revela, deixa que as pessoas o chamem de deuses, se ele é apenas um Deus? Já tinha uma pista aí. Mais adiante, quando os israelitas começam a conhecer Deus melhor, eles dizem: esse nome de Deus é muito sagrado. O nome que nós hoje traduzimos como Jeová ou Javé, não se tem muita certeza de como era lido esse nome. Mas eles dizem: esse nome é sagrado, então vamos ver um outro nome para nós falarmos de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eles
usam a palavra Adonai. A palavra Adonai, você sabe que ela quer dizer meus senhores no plural, porque a palavra Adon na língua hebraica é singular, meu senhor, mas quando eles chamavam Adonai, eles falavam meus senhores. Olha só, de novo o plural aí. Por que Deus deixou este plural? Bom, tem gente que fala o seguinte, isso daí é um plural de majestade, porque Deus é tão grande que isso daí, só uma palavra no singular não dá para ele. Mas, na verdade, ali Deus já estava permitindo que as pessoas entendessem que havia uma pluralidade. Quer ver outra pista? Quando Deus fala ao povo de Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está no Shema, que é o começo da oração hebraica. Essa palavra único é uma palavra hebraica que mostra pluralidade também. Porque tem duas palavras em hebraico para representar pluralidade. Uma delas é uma pluralidade singular, quando você tem mesmo só um elemento. Quando fala único filho, única pessoa, aí é outra palavra. Mas quando fala de Deus sendo único, usa esta palavra echad, pronúncia é mais ou menos essa, que representa uma pluralidade. Você quer ver, por exemplo, quando você fala um cacho de frutas, você sabe que ali é uma unidade composta de vários elementos, várias frutas. É a mesma palavra quando Deus fala, depois de criar Eva, serão dois, uma só carne. Ou seja, o homem e a mulher, juntos no casal, eles formam uma unidade. Mas nós sabemos que são duas pessoas. Então, olha só, Deus já dando mais uma pista aí da sua pluralidade. Então, nós das Assembleias de Deus, nós somos trinitarianos. Nós cremos na Trindade, nós cremos em um Deus que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, esse, claro, é um breve resumo do que seria a Trindade ou Triunidade divina. Nós vemos a Trindade na Bíblia em vários momentos. Um deles mais singular é no batismo de Jesus, quando ali estava Deus Filho encarnado em Jesus, Deus Pai, aquela voz no céu, este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo aparecendo de forma visível, como uma pomba. Então observe que até então o Espírito Santo ele estava como que nas entrelinhas. Ele estava escondido, oculto, aparecia aqui e ali na Bíblia, aos poucos, sem muita, vamos dizer assim, revelação de si próprio. Ele era indicado pela ação de Deus, mas aqui no batismo de Jesus ele aparece com todo o seu corpo, digamos. Claro que a forma dele no céu não é essa, no céu não tem essas formas, mas foi a forma que ele escolheu se revelar para que justamente as pessoas vissem que ali estavam três personagens em um só. Nós vemos ainda a Trindade na Bíblia na grande comissão, no Ide de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Claro que esse versículo ele é muito controvertido, porque existem alguns manuscritos antigos do grego, do Evangelho de Mateus, que não aparece esse versículo, e outros que aparecem. Mas ao longo de toda a história da igreja, nós vemos os cristãos se referindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No batismo em águas, também na Trindade, aparece com toda a sua força. Ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como ficam aquelas igrejas que batizam só em nome de Jesus? Elas se baseiam no livro de Atos dos Apóstolos, que supostamente os discípulos batizavam só em nome de Jesus. Mas veja que quando nós examinamos Atos dos Apóstolos, ali não é uma fórmula batismal, ali não eram aquelas exatas palavras que os discípulos usavam ao batizar. Não.
Veja que várias vezes aparece os discípulos batizando, mas algumas vezes fala, eles batizavam em nome de Jesus. Outras vezes vai dizer, eles batizavam em nome do Senhor Jesus. Outras vezes fala que eles batizavam em nome do Senhor. Então não tem uma fórmula igual, exata, com as mesmas palavras. Ou seja, ali não é que eles batizassem só em nome de Jesus. Ali eles batizavam em nome da Trindade. Porém, o que acontecia? Quando se fala se batizar em nome de Jesus, quer dizer segundo a ordem que Jesus deixou. E deixou onde? Está lá em Mateus 28:19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Está lá em Marcos 16. Façam discípulos entre as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós encontramos essa Trindade também revelada na grande comissão na Bíblia Sagrada. A bênção apostólica também aparece a Trindade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Então aqui aparece de novo os três personagens, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja, portanto, que esses são apenas alguns exemplos. Nós temos muitos outros na Bíblia Sagrada onde a Trindade é manifestada. São dadas pistas de que existem três seres divinos, mas que formam um único Deus. Nós podemos fazer várias comparações sobre isso. Por exemplo, nós temos um só governo no Brasil. Qual é esse governo? É o único, você não tem vários governos. Mas esse governo tem o governo municipal, tem o governo estadual e tem o governo federal. São, portanto, três governos, mas ao mesmo tempo é um só governo. Veja, então, uma comparação sobre isso. No item 1.5, nós vemos que Deus é eterno. Vamos pedir só uma licencinha aqui para a gente ajeitar o nosso slide, só um momento. Tem muita gente que não está escutando a tua voz, né? Eles estão reclamando aí. Será que é o celular que tem que aumentar? Não sei. Bom, vamos continuando então aqui com o item 1.5. Deus é eterno. O que significa dizer que Deus é eterno? Significa que Deus não tem começo e não tem final. Deus nunca começou e Deus nunca vai terminar. É isso que significa a eternidade. Alguém pode dizer, mas e no caso dos anjos? Os anjos também não são eternos? Não são imortais? Nós não somos eternos? Nós não vamos ter uma existência eterna? Que essa existência pode ser no céu ou no lugar de tormento? Como é que é isso? Significa que nós, os anjos, nós somos eternos pela metade. Nós temos começo, mas não temos final. Já Deus é diferente. Ele não tem começo, ele nunca começou, ele sempre existiu. A gente pode fazer uma analogia, uma comparação. É como se cada um das criaturas de Deus fosse um fio de um tecido. Então esse fio tem começo e tem um final, e é separado uns dos outros. Mas Deus, ele está além desse tecido. Deus é o tecelão, Deus é o tecedor, Deus é a pessoa que teceu tudo. Então ele está de fora daquele tapete, Deus está de fora daquele tecido. Ele não é um dos fios daquele tecido, ele é aquele que está de fora olhando, apreciando aquele tecido. E nós, cada um de nós, é como se fosse um fio neste enorme tecido que se chama criação de Deus. É isso que significa, portanto, dizer que Deus é eterno. Quer dizer que ele nunca começou e nunca terminará. Ele está além do tempo. Vamos falar dos atributos naturais de Deus. Então, lembrando, nós falamos da natureza de Deus. Quais são esses atributos naturais? Coisas que só Deus tem e mais ninguém. Quem é Deus? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Mas como ele é? Primeiro, ele é onipotente. Quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa que nós imaginarmos.
Ele tem todos os poderes disponíveis na sua mão. Tudo que você possa imaginar de ser feito, Deus pode fazer. Agora, claro que Deus não vai fazer coisas que vão contra a sua própria natureza. Deus, por exemplo, é perfeito, ele não tem erros, ele não tem pecados. Significa o quê? Significa que ele não pode fazer algo contra a sua natureza, ele não pode pecar. Então Deus é onipotente nesse sentido. E Deus pode também não fazer nada diante de uma determinada situação que nós gostaríamos que ele intervisse e fizesse alguma coisa, porque os planos dele, a sabedoria dele, estão ali exigindo que naquele momento ele não faça aquilo que nós gostaríamos, aquilo que para nós é nada. Deus não faz nada diante dessa situação, mas veja que Deus faz tudo conforme a sua boa e perfeita vontade. Dentro disso ele faz a sua onipotência se manifestar. Qualquer coisa, e nós vemos na Bíblia os milagres que Deus fez para mostrar que ele pode qualquer coisa. O segundo atributo de Deus é a onipresença. Quer dizer que Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar. Não tem um lugar sequer que você imagine que Deus não esteja. Aí alguém pergunta logo, e no inferno? Deus está no inferno? Sim, ele está no inferno também. Aliás, vamos abrir aqui um parênteses, que as pessoas imaginam que lá no inferno é o reino de Satanás. Lá é Satanás que manda, que desmanda, os demônios estão lá atormentando as pessoas. Não é nada disso. Satanás e seus demônios estão soltos pelo mundo. Vai chegar o tempo do castigo deles. No inferno estão aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. E quem é que manda lá? Quem é que dirige, digamos, esse lugar? É o próprio Deus. Então Deus está nos céus com a sua glória. Essa glória que nós não podemos suportar, que não temos condição de ver. Mas Deus também está no inferno com a sua ira contra todos aqueles que rejeitaram a sua palavra. Então, fora isso, ele está em toda parte. Até quando nós não sentimos Deus, ele está conosco. Significa que ele conhece tudo que nós fazemos. Ele está em toda parte. Não tem um lugar onde a gente possa se esconder dele. Isso daí é mostrado várias vezes na Bíblia, mas um dos versículos que mais destaca isso é quando o salmista Davi fala: para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu for ao profundo do abismo, lá o Senhor está. Se eu for lá para o Sheol, para o Hades, para o reino dos mortos, ali tu estás também. Olha, Deus está em toda parte. Então as pessoas tentam fugir de Deus, mas não adianta, porque Deus está em toda parte. É como se você tentasse fugir do ar que você respira. Para onde você vá, tem que ter um ar para você respirar, senão você acaba morrendo. Da mesma forma, Deus, ele está em toda parte. E a onisciência quer dizer o quê? Que Deus conhece tudo, tudo de tudo. Tudo que há para conhecer, Deus conhece. Deus conhece até aquilo que nós vamos fazer? Sim, ele conhece. Ele já sabe de antemão o que a gente vai fazer até o último dia da nossa vida. Ele já sabe. Não tem nada que nós possamos fazer que vá surpreender Deus. Aí alguém pensa logo, quer dizer que Deus então já determinou tudo? Deus já disse que eu vou fazer isso e aquilo? Não, ele não determinou, ele não amarrou, mas ele sabe o que nós vamos fazer. Ele já sabe o que nós vamos escolher. Então essa onisciência quer dizer o seguinte: nada do que você faça vai mudar os planos de Deus. Ele já tem os seus planos de acordo com a sua escolha, com a minha escolha, com as nossas escolhas. Deus já sabe quem vai aceitá-lo, Deus já sabe quem vai rejeitá-lo, Deus já sabe quem vai aceitá-lo no começo e no final vai se afastar da fé e se desviar. Ele já sabe de tudo. Não tem nada que possa ser escondido dele. É isso que significa a onisciência. Mas também Deus tem a santidade. Quer dizer o quê? Que Deus é perfeito, Deus é santo, Deus não tem nenhum defeito. É diferente de nós, seres humanos, que buscamos santidade, buscamos santificação, buscamos
sermos melhores através da ação de Deus em nossa vida. Deus não precisa se aperfeiçoar, Deus não precisa melhorar. Deus sempre foi e será santo, do mesmo jeito. Isso significa que aquilo que nós fazemos não interfere na natureza dele. Por exemplo, se hoje todas as pessoas do mundo resolvessem se converter a Cristo, resolvessem aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus ficaria mais forte por causa disso? Não, ele ficaria do mesmo jeito. E se hoje todas as pessoas do mundo se tornassem ateus, deixassem de crer em Deus, Deus ia ficar mais fraco por causa disso? Deus ia ficar com menos poder por causa disso? Não, ele ia ficar do mesmo jeito. Portanto, essa sua santidade significa que ele é perfeito em tudo que faz. Deus também é amor. Esse talvez seja um dos atributos de Deus que mais as pessoas confundem. Olha, como Deus é amor, ele não vai condenar ninguém, ele não vai castigar as pessoas, não é bem assim. A Bíblia diz que o amor, lá em 1 Coríntios 13, ele tem várias qualidades, e uma dessas qualidades é: o amor é sofredor. Quer dizer que Deus sofre conosco ao ver as nossas aflições, ao ver nossas angústias. Deus se ressente da mesma forma que um pai ou uma mãe se ressentem do filho estar, por exemplo, numa penitenciária pelos seus crimes. Eles não vão lá tirar o filho de dentro da penitenciária, porque aquela pessoa está recebendo a recompensa dos seus atos. Assim também Deus nos vê sendo atribulados, sendo atormentados, e ele deixa. Por quê? Porque foi o que nós escolhemos. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, mesmo Deus nos amando, não significa que ele vai passar a mão na nossa cabeça, que ele não vai nos deixar colher o resultado das nossas ações, nada disso. Ele vai permitir, sim, que o sofrimento venha muitas vezes sobre a nossa vida, venha muitas vezes sobre nós. E como é este amor de Deus? Como é que ele se manifesta? De várias maneiras. A principal delas, mandou Jesus para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados e assim ter direito à nossa salvação. Nós temos como nos salvar. Então esse atributo de Deus, que é amor, se manifesta dessa forma. E Deus é sábio, quer dizer que, além dele conhecer todas as coisas, tudo que existe, ele também é sábio ao usar esses conhecimentos, porque tem diferença. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Tem pessoas que são muito inteligentes, muito conhecedoras, conhecem muita coisa de matemática, de ciências, de outras matérias, mas não são pessoas sábias, não sabem usar aquele conhecimento de uma forma cristã, de uma forma que vai ajudar os outros. Deus não, Deus é sábio. Quer dizer que ele usa os seus conhecimentos, usa aquilo que ele conhece, que é tudo, da melhor maneira possível. A sabedoria de Deus se manifesta de várias formas, só que muitas vezes são planos tão complexos, tão intrincados, que nós não podemos apreciar toda a beleza deles nessa vida. Muita coisa nós só vamos saber na eternidade. A gente pode comparar a sabedoria de Deus, os conhecimentos de Deus. Imagine, por exemplo, uma criança de seus 5, 6 anos. O pai levanta o capô do carro para colocar algum aditivo no motor, alguma coisa. A criança vê aquele monte de peças ali conectadas, acha aquilo bonito, mas ela não sabe o que significa cada uma daquelas peças, como é que elas se relacionam, como é que elas funcionam entre si. Para ela aquilo lá é bonito, mas ela não entende nada daquilo. Assim também somos nós. Deus, de vez em quando, levanta o capô do carro e deixa nós vermos alguma coisa. Só que nós não entendemos. A nossa mente, ela é muito primitiva para entender a sabedoria de Deus. É chato dizer isso? É. Porque a gente criou aquela ideia de que, como somos cristãos, nós podemos entender Deus, temos um acesso melhor para Ele nos conta todos os segredos. Não é assim, não. Muita coisa Deus não vai nos dizer nessa vida. Só na próxima, só na eternidade, é que nós vamos entender tudo aquilo que Deus realizou.
Então, esses atributos são naturais de Deus, estão nele. Claro que aqui e ali, ele nos dá um pouco de sabedoria, ele nos dá um pouco de poder, um pouco da sua onisciência, nos faz conhecer coisas que nós não teríamos condições de conhecer pela nossa própria capacidade, mas talvez o atributo que mais Deus queira nos dar seja a santidade, porque nós somos pecadores por natureza e através de Jesus nós podemos começar a trilhar o caminho da santidade, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. E principalmente o amor. Precisamos mais do que nunca de amor, que é muito mais do que somente ajudar o próximo, dar um prato de comida. O amor é muito mais do que isso, está lá em 1 Coríntios 13. O amor é benigno, é sofredor, o amor não é invejoso, não é ciumento. Todas essas qualidades que faltam no amor dos seres humanos e que só através de Cristo Jesus nós podemos aprender a ser. Então, a nossa lição chega a este ponto, a esta conclusão, primeira conclusão de hoje, de que o Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas e é um Deus que está conosco em todos os momentos, até em momentos de luta, de crise, de dificuldade, como nós estamos passando agora no Brasil e no mundo com esta pandemia, mas Deus está conosco. Alguém pode pensar, Deus tirou férias, Deus se ausentou, Deus está de quarentena lá no céu, isolado e deixando nós aqui na terra em maus lençóis. Não, Deus está conosco. Nós vemos o agir de Deus todos os dias na vida das pessoas que são fiéis a Ele. Nós vemos todos os dias o agir de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo em meio a todo este vendaval, em meio a toda esta pandemia. Portanto, esse é um breve resumo da nossa lição. Você que tem a revista pode alongar mais esse estudo aí em casa, com a sua família, e dessa forma as pessoas serão mais e mais abençoadas ao redor de você. Então, um abraço todo especial em Cristo Jesus para todos os irmãos da Comadezon, das demais igrejas co-irmãs que estão nos acompanhando pelo Facebook da Catedral AD Zona Norte de Macapá. Eu sou o pastor Danilo Estélio, agradeço aí a sua audiência e que Deus possa abençoar a todos nós. Um grande abraço para as nossas lideranças ali da Comadezon, pastor Dimas Leite Rabelo, pastor Gesiel, pastor Elienay, toda a equipe de obreiros, irmãos e irmãs que está ali reunindo nas suas casas, nos seus lares, acompanhando agora os cultos online, servindo ao Senhor. Não vamos deixar de ser crente, não vamos deixar de servir a Deus por causa desta ausência momentânea dos nossos templos. Como eu sempre gosto de lembrar, esse é o momento de nós sermos menos templo e mais igreja. E muito em breve toda essa situação vai passar e nós estaremos novamente reunidos nos nossos templos, nas nossas congregações, louvando a Deus em nome de Jesus. E agora nós vamos encerrar com o nosso cântico da Escola Dominical Tradicional. A escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual, uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente, com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando, o Senhor está roubando. O que chega atrasado, o seu nome fica ausente, ele fica envergonhado, ele fica envergonhado, por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não, ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar,
Ele senta no seu banco e começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que esta escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos. Pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência, implantar consagração. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Vamos encerrar com oração ao nosso Deus. Senhor, te louvamos e bendizemos por essa escola dominical abençoada, pelo estudo da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que fique guardado em nossos corações e que Teus filhos e filhas sejam mais e mais fortalecidos. Dá-nos uma semana de paz, de bênçãos, vitórias e conquistas. Guarde o Teu povo, livra o Teu povo de todo mal, Senhor. Acampa Teus anjos ao nosso redor, nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, tenha um domingo cheio da paz, da bênção do Senhor, este nosso domingo nacional de oração e jejum.